Bem, a gente fez a nossa parte de cadastrar cliente, a gente precisa testar se está funcionando, né? Então vamos fazer logo a exibir cliente. Essa exibir cliente é a função, essa função aqui, que vai exibir todos os clientes da tela. Eu vou até fazer uma mudança aqui, ó, já que ela vai exibir todos os clientes. Tá até errado aqui o nome. Editar, excluir, pesquisar, exibir aqui. Certo? Então excluir, pesquisar, editar e exibir. Exibir clientes, certo? Já que ela vai exibir todos os clientes. Então vamos lá rapidinho na chamada da função, para poder não dar erro depois. Exibir clientes. Prontinho. Então já que eu vou exibir todos os clientes, eu não preciso de um parâmetro para modificar o funcionamento dessa função. Qual é a função dela? Pegar todos os dados que estão dentro do cliente, dos vetores, dos repositórios, né, e mostrar na tela. Então, se ela vai fazer isso, ela não precisa, por exemplo, de nenhum tipo de informação como o nome. Eu não quero o nome do cliente, eu vou mostrar todos os clientes, tá certo? Eu não quero nenhuma informação de ninguém, já que eu vou mostrar todo mundo. Então, no caso do 2 aqui, eu não preciso disso que a gente fez na opção um, que é ler os dados para poder mandar para lá. A opção 2, ela vai simplesmente exibir todos os clientes. Não me interessa, certo? Nenhum tipo de dado externo. Então a gente vai lá para o exibir clientes, ele vai limpar a tela, exibir relatório. Eu vou seguir o padrãozinho, né? Esse padrãozinho que a gente colocou aqui. Relatório, limpa a tela. Então aqui agora é relatório. E aí, antes de apertar Enter para continuar, eu vou mostrar os dados. Então, os dados estão onde? Estão lá naquele repositório que são os três vetores na parte principal. Então, eu venho aqui e chamo eles para cá, que é a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, certo? Então, nomes, endereço e CPFs. Prontinho. Vamos focar aqui. Vou até aqui, isolar o código para ficar mais fácil de ver. Então, como se trata de um vetor, eu preciso exibir as informações que estão dentro dele, a gente precisa colocar isso num laço para poder mostrar opção por opção. A gente viu lá no nosso código de vetores que tem duas formas de fazer isso. Tá? Uma através. Eu até fiz uma modificação aqui para poder mostrar uma coisa errada para vocês. Uma através da interação, certo? Que acontece com essa parte que está selecionada aqui. E outra através do laço de repetição com a posição. Eu ia fazer isso aqui manual, mas eu fiz e esqueci de não salvar. Veja bem, na parte da interação, que é desta forma, aqui, prontinho. Desta forma é a forma correta. A gente cria uma variável que vai em cada uma das casas do nosso vetor. Então vocês podem sentir a tentação de querer fazer um laço para duas interações, aluno em alunos e nota em notas, que foi um novo vetor que eu coloquei aqui. Então veja bem, essa situação aqui não é possível, não dá para poder fazer um laço para duas interações. Primeiro é mais óbvio de tudo. Olha só, eu tenho aqui 2, 4, 6, 7 valores. 2, 4, 6, 7 valores. E se por acaso um deles eu não tivesse a mesma quantidade, eu ia estar um erro, né? Na última opção de aluno, eu ia tentar imprimir uma nota que não existe. E aí ia dar um problema. Então, na opção da interação, eu só posso interagir com um vetor de cada vez. Então, aqui, como eu tenho agora dois vetores, eu preciso trabalhar com a posição. E é aqui que vem agora a questão do conceito de vetor paralelo. Eu estou criando aqui um laço de P, certo? Nesse aqui eu estou exibindo de trás para frente. Eu estava demonstrando lá no exemplo da aula de vetores para vocês, mas seria só isso aqui. Eu estou criando uma variável P que vai seguir uma sequência que vai de 0 até o tamanho menos 1.
E aí é o seguinte, quando P vale zero, eu vou mostrar aluno em zero, mas eu também vou mostrar notas em zero, porque a nota do aluno que está na posição zero é a própria posição zero, tá certo? Então, aluno na posição zero tem a nota na posição zero, certo? É essa a ideia de conceito de vetor paralelo. Quando eu trabalhar com a posição zero de um vetor, eu vou trabalhar com a posição zero de todos os outros vetores que eu precisar. E é a mesma coisa que acontece aqui em exibir cliente, tá certo? Então, quando eu estiver trabalhando com a posição zero de nomes, eu vou trabalhar com endereços e vou trabalhar com CPFs na mesma posição. Então, entendam isso, que fica muito mais fácil de visualizar a coisa acontecendo. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um laço, o mesmo P de posição, certo? Em range. Aí vem, bem, e o tamanho vai ser de quem? Observe o seguinte: quando eu chamo cadastrar cliente, eu cadastro um nome, endereço e um CPF. Então eu mexo nos três vetores. Se eu mexo nos três vetores, sempre os três vetores sempre têm o mesmo tamanho. Então a questão é, vai ser o tamanho de quem? Tanto faz, porque os três vetores têm o mesmo tamanho. Então eu vou trabalhar com vetores nomes, menos um. Lembrando que é menos um por quê? Porque a última opção, a última posição do vetor é o tamanho dele menos um, porque ele começa de zero. Então, quando eu tenho 10 valores, a última posição é 9. Tá certo? Então, eu vou exibir clientes, vou pegar as variáveis que estão lá fora, limpar a tela, exibir a mensagem, relatório e pular uma linha. E aí eu começo um laço de repetição, onde eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar print. E aí eu vou usar uma fstring, onde eu vou mostrar nome e nomes na posição P. Print, vou até copiar e colar. Pronto. Agora eu vou mostrar o endereço, certo? Aqui eu posso usar, né, essa cedilha porque está dentro das aspas, é um valor que eu quero, e o CPF. O endereço ele está em endereços na mesma posição e o CPF em CPFs na mesma posição, certo? Aí para poder ficar um negócio mais bonitinho, prontinho, certo? Vou até. E aí para poder não ficar tudo aglomerado, opa, print. Eu vou botar uma linha, prontinho. Então a cada nome, endereço, CPF, eu boto uma linha para poder separar todo mundo. Quando acabar o laço de repetição, Enter para continuar. Certo? Então vamos testar. F6. Esqueci de tirar, mas tem importância não. Daqui a pouco a gente tira. CAD 01, 1010. Lembrando, os dados estão na memória. Então toda vez que a gente executar o programa, a gente precisa realizar um cadastro para poder testar. Então, nome do cliente, João da Silva, Rua La Longe, 10101010. Cadastrando, cliente João da Silva cadastrado com sucesso. Maria de Souza, Rua B, CPF 090802, Enter, cadastrado com sucesso. Então, cadastrei duas informações. Eu vou aqui agora pressionar 2, relatório, e Enter. Então, uma coisa interessante que aconteceu. Ele só exibiu João da Silva, não exibiu Maria. Apertar Enter aqui, deixa eu apertar 2 de novo. Então só João da Silva está cadastrado. Maria não foi cadastrado. Vamos ver o que aconteceu? Apertar Enter, 0 para sair e sim. Volta cá. Cadastrar aqui, exibir cliente. Estava na tela. Deixa eu ver. Aqui, ó. É o range. O problema está no range. Certo? O range, lembrando, ele deixa de fora a última posição. Então se eu criar um range de 5, ele vai de 0 até 4.
Então, nesse caso, eu botei tamanho -1. Não, é só tamanho. Ele automaticamente não considera o último valor. Se o tamanho for 2, ele considera só 1. Tá bom? Então, nesse caso, ele já está correto. Vamos testar novamente. F6, usuário CAD01, senha 1010. 1001. Vamos aproveitar que eu errei ali. E aqui. Então, se validar o usuário, eu vou pegar isso aqui e vou comentar, certo? E vou colocar assim, ó, se true, true. E aí eu vou comentar esse finalzinho, tá certo? Então, se verdadeiro, ou seja, sempre vai ser verdadeiro. E esse pedacinho aqui, a gente vai comentar para poder ele não exibir mais, certo? Então ele não vai ler mais o login e a senha e sempre vai dar como verdadeiro aqui. Depois a gente volta e apaga o comentário e apaga esse true e volta a funcionar perfeitamente. Então pronto, ó, tá vendo? Ele não leu mais login e a senha. Tá aqui bonitinho, menu 1, cadastrar, João da Silva. Vou lá longe, CPF, cadastrado com sucesso. Cadastrar, Maria de Souza, endereço do cliente, UAB, CPF do cliente. E agora a gente vai 2 exibir o relatório. Agora sim, ó, Maria e João cadastrados perfeitamente. Tá certo? Apertar Enter, ele volta para o menu. As outras opções não estão funcionando ainda porque a gente não implementou. 0 para sair. Fim do sistema, tá vendo? Finalizado, bonitinho. Então agora o sistema está rodando direito. Então note que está começando a ter um contexto maiorzinho, né? Um contexto maior. A quantidade de linhas de código vai aumentando e curioso que a gente não percebe. A gente já tem 102 linhas de código ao todo e a gente não percebe esse processo acontecendo. A gente vai implementando devagarzinho e vai chegando lá, tá certo? Então 0.3, eu vou aproveitar aqui e duplicar logo aqui esse carinha e daqui a pouco a gente volta com o vídeo 04 para poder fazer outra opção. Então até a opção 2 a gente já fez, a gente vai pesquisar um cliente, tá bom? Então até daqui a pouco, até já.